Amados, que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre presente nas nossas vidas. Vamos fazer mais um resumo dessa lição, que é a lição 4, a nova condição do salvo. A saudade é muito grande, mas vamos pedir a direção do Senhor. Pai Santo, Pai amado, louvado, exaltado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigada, meu Deus, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Muito obrigada pela tua tão grande salvação, pela tua graça, pela tua misericórdia, que se renova a cada dia. Muito obrigada, meu Deus. Toma a direção. Abençoa meus irmãos, meu Deus. Abençoa eles, meu Senhor. Que a cada dia eles entendam, meu Senhor, que Jesus nos deu, Deus nos deu o maior presente, que é a nossa salvação. E este presente está garantido, meu Deus. Todos aqueles que são escolhidos por Deus, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, nós temos o nosso selo, a nossa garantia de salvação e que vamos morar com o Senhor. Muito obrigada, Senhor. Amados, essa lição é no capítulo 4 de Gálatas, né? E a nova condição do salvo. Aqui no análise, um resumozinho aqui, o autor diz assim: os crentes, quer judeus, quer gentios, conforme Paulo argumenta, desfrutam em Cristo uma completa salvação. Foram justificados, adotados, renovados, feitos herdeiros de Deus, segundo as promessas do pacto abraâmico. Aí ele diz aqui, o argumento de Paulo mostra que todas as versões legalistas do Evangelho são perversões e que o desfrutar da liberdade cristã depende da compreensão de que a salvação vem somente pela graça, por meio exclusivamente de Jesus Cristo, recebida apenas pela fé. Então, nesse capítulo 4, o que nós vemos, meus irmãos, é que a nossa filiação em Cristo, o que é que estava acontecendo? Aí Paulo fala sobre isso muito bem nesse capítulo 4, né? Os Gálatas querendo retroceder, dar um passo para trás. Paulo fica muito triste. E aí Paulo pergunta, mas eu não ensinei, eu não discipulei, o que foi que eu ensinei? Então por que voltar a esses rudimentos? E nós vimos aqui, irmãos, no texto áureo que está em Gálatas 4, versículo 7, diz assim: de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Amados, nós precisamos entender, compreender que nós somos filho de Deus, comprados pelo um preço muito grande, pelo sangue de Jesus. Então, aí Paulo fala aqui, no capítulo 4, versículo 4, vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher,
nascido debaixo da lei. Jesus veio, nascido de mulher, debaixo da lei. Deus arquitetou tudo. Deus preparou tudo. E deu seu único filho para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Nós agora temos uma nova condição, a condição de filhos de Deus. Filhos de Deus, irmãos. O plano de salvação estava agora chegando ao momento de ser consumado. Deus trabalhou, arquitetou, desenhou. Deus trabalhou imensamente para nos colocar na condição de filho, adotando-nos em Cristo Jesus. Tudo isso para a nossa reconciliação, a plenitude dos tempos, tempo pleno, pronto, em função da sua obra redentora por nós. Irmãos, aqui Paulo diz assim: porque, o capítulo 4, versículo 6, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheces a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez, aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardava os dias e meses e tempos e anos. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Aí Paulo quer dizer o quê? Será que eu trabalhei em vão? Os meus ensinamentos foi em vão? Vocês esqueceram do que eu ensinei? Por que estão voltando? Estão voltando agora aos rudimentos fracos e pobres. Por quê? Não é hora de voltar para trás. É hora de caminhar. É hora de crescer. Não é hora de querer voltarmos à vida antiga. E, irmãos, aí eu fico pensando, muitas das vezes, nós queremos pegar algumas coisas do passado e trazer e ficarmos remoendo aquilo. Não vamos lembrarmos do passado. A nossa vida antes como era. Nós éramos como uma folha branca, uma folha de papel levada pelo vento. Uma vida sem cor. Uma vida sem brilho, sem propósito, sem cheiro. É assim a vida de quem não conhece Cristo. De quem ainda não foi escolhido por Ele. Porque está lá em João 15,16, não escolheste vós a mim, eu vos escolhi. É o Senhor que nos escolhe, irmãos. É uma nova vida, é uma nova condição, é condições de filho, condições de salvo. Oh, meu Deus! Deus trabalhou na história para que o pecado não tivesse poder condenatório em nossa vida. O pecado não tivesse poder
condenatório em nossa vida. A condição de filho nos outorga o selo que é a garantia desta nossa nova situação espiritual. Porque sois filho, Deus enviou ao nosso coração o espírito do seu filho, que clama, Abba, Pai. Aqui na nossa lição ele diz assim, o Espírito está e atua no âmago da vida, no centro da nossa vontade. O Espírito está presente, faz parte da vida do crente, é o selo, é a garantia da nossa salvação. Foi dado por Deus, é um presente de Deus para nós. É o dom do Espírito em nossa vida, porque fomos feitos filho, nossa condição diante de Deus teve uma mudança radical. Houve uma mudança radical. Antes nós éramos o quê? Eu olho para mim e me pergunto, meu Deus, se não fosse o teu grande amor, a tua misericórdia, a tua graça que me alcançou, aonde eu estava? Aonde eu estava? E que cada um que se pergunte, onde eu estava? O que seria de mim, meu Deus, se não fosse a misericórdia do Senhor e a graça ter me alcançado? Oh, irmãos, no passado, quando não conheceis a Deus, costumávais servir aos que, por natureza, não são deuses. Agora, porém, que já conhecem a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele. Como podeis voltar para esses princípios, elementos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Oh, irmão, quer voltar para a vida antiga? Aquele povo estava querendo voltar, dar um passo para trás. E quando o Senhor nos chama, quando nós somos conhecidas dele, quando nós conhecemos o Deus que servimos, nós queremos dar um passo à frente. O passo à frente, passo de conhecer melhor esse Deus. Passo de ter um coração sempre grato. Passo de ter vontade de crescer diante de Deus. E querer que outras pessoas conheçam também esse Deus de mudança. Ele diz aqui, não é somente saber quem Deus é, quem Ele é. Não, é saber da sua existência. Não é somente saber quem Deus é, quem Ele é. Não, é saber da sua existência, o que é muito bom, mas é um conhecimento diferenciado. Antes era uma vida de ignorância espiritual. Antes de quê? De conhecer ao Senhor, antes de ser escolhida por Ele, antes de conhecer o propósito que Ele tem para a nossa vida, antes de conhecer o caminho novo, que é o caminho, a verdade e a vida. Antes de conhecer esse Deus que muda, que transforma e que muda a nossa história. Ele diz aqui, antes era uma vida de ignorância espiritual, mas agora a nossa posição como salvo indica que existe algo relevante. Somos antes conhecidos por Deus e o conhecemos. Se conhecemos Deus é porque Ele nos conheceu primeiro, realmente. É o conhecimento de Deus. Tem de nós que gera o conhecimento que se pode ter dele. Não existe busca por Deus sem o entendimento que Ele nos buscou primeiro. Sem a sua palavra, sem a sua revelação, vivíamos como
uma folha de papel jogada, sem cor, sem objetivo, sem propósito, levado por qualquer vento, o inimigo fazendo gato e sapato. Era assim que nós éramos antes de conhecer o Senhor. Mas agora nós somos filhos, somos herdeiros, somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Não queremos, não podemos ter saudade do passado. De maneira nenhuma. Nós precisamos conhecer esse Deus, não de ouvir falar. Simplesmente um conhecimento superficial. Nós precisamos conhecer Deus com profundidade, com intimidade. Oh, irmãos, não vamos lembrar-nos do passado, não. Traz à memória aquilo que lhe dá esperança. Era isso que entristecia o coração de Paulo, quando soube que os crentes estavam voltando ao passado, aos rudimentos. Aí Paulo diz que não era necessário, e não é necessário, é nova criatura, é para frente que se anda. Eu quero é Deus, eu quero conhecer mais desse Deus, eu quero me envolver com esse Deus, eu quero ser íntimo desse Deus, porque isso vai me trazer alegria, vai me trazer felicidade. E o Senhor quer isso. O Senhor quer filhos saudáveis, robustos, crescendo a cada dia e tendo prazer em estar. Nós temos este selo, nós temos essa marca da promessa em nós. E muitas das vezes nós não estamos valorizando. Queremos voltar ou estar lembrando das coisas passadas. Passou. É novo agora, é novidade de vida, é vida com abundância. Eu quero é Deus. A minha condição agora é de filho de Deus. Eu quero é Ele a cada dia na minha vida. Amados, aqui na conclusão da lição ele diz assim: a condição do salvo é inegociável e imperdível. Ninguém, nem mesmo anjo do céu, pode mudar a nossa nova condição de salvo, de filho de Deus em Cristo Jesus. Nada. Se converteu, conheceu, foi lavado, foi remido pelo sangue do Cordeiro. Então pronto. Acabou. Nós estamos na mão do Senhor. Aí ele diz aqui, os Gálatas precisavam saber disso, que a condição do salvo é inegociável, é imperdível. Ninguém, nem mesmo o anjo do céu, pode mudar a nossa nova condição de salvo, filho de Deus em Cristo Jesus. Eles precisavam saber disso. Era momento para refletirem, vivia uma nova situação e não podia dar um passo para trás. Não podemos. Não poderiam buscar o que já havia passado, por melhor que tenha sido a lei. Mas agora era a graça que lhe havia proporcionado. Se tornarem filhos da promessa, como viver essa nova condição de salvo? Eles tinham que ter essa consciência, que agora era graça. É graça, é graça. Com gratidão a Deus por esta tão grande salvação.
Como viver essa nova condição de salvo? Com gratidão a Deus por esta tão grande salvação. Sempre crescendo na graça do Senhor. Vivendo sempre na condição de verdadeiros filhos. Compartilhando a mensagem do Evangelho com outras pessoas. A nova condição do salvo. Esses itens aqui precisa fazer parte da nossa vida. Sermos gratos a Deus a cada dia. Ter uma vida de gratidão por esta tão grande salvação. E ter sempre desejo de crescer na graça do Senhor. Vivendo sempre na condição de verdadeiros filhos. Vivemos sempre na condição de verdadeiros filhos. Compartilhando a mensagem do Evangelho com outras pessoas. Amados, tem uma música, geralmente adultos, eu só vejo crianças cantando essa música, louvando essa música. Mas eu tenho escutado bastante essa música e tem falado muito comigo, né? Porque Deus é o arquiteto, é o construtor, né? Ele arquitetou tudo, planejou tudo para nós termos essa grande salvação. E antes de nós conhecermos a Deus, a nossa vida não tinha cor, a nossa vida não tinha brilho, a nossa vida não tinha propósito. Mas o autor da criação, o maior pintor do mundo, está pintando uma nova história, principalmente uma nova história o maior pintor do mundo está pintando a nova história, a condições de salvo. Acabou. Vamos ouvir, os irmãos ouçam com amor essa música que é de criança, mas nós precisamos entender que é o Senhor que pintou e está construindo. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está
está pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito: Deus, pintou minha vida com o sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade, pintou meu interior com sua glória. Ele pintou minha vida, pintou minha vida com o sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade. Pintou meu interior com sua glória. Minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito: Deus. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito: Deus.